Bom dia. Bom dia, Lê. Tudo bem? Vamos entrando, vamos aguardando o Gilberto também. Mas muito bem-vindos nesse domingão. Hoje a minha live com o Gilberto está num lugar especial, diferente. Aqui a gente está na fazenda do Dave, então vamos escutar bastante curucaca que estão aqui nesse momento. Ah, galinha. Tinha uma vaquinha ontem também que separaram do bezerro e ela estava super mugindo ontem à noite, tadinha, né? Mas então estamos aqui hoje nessa natureza para poder falar um pouquinho mais sobre os mistérios do Antigo Egito, na viagem que o Gilberto fez. E descobrir mais esses segredos que ele tem para nos contar, né? A outra vez que a gente fez, eu pelo menos fui surpreendida com alguns relatos que ele deu ali, perante até as evoluções dele, né? Do que ele representava também nesse Antigo Egito, né? Tutancâmon, né? Que ele foi visitar a tumba, não sei se vocês lembram, para quem assistiu. E essa live está gravada aqui no perfil e também acredito que no site dele. O Gilberto ele tem um canal, um site, e deve estar gravada lá também. Então, para quem não sabe quem é o Gilberto ou como que eu conectei com o Gilberto, né? A gente já fez algumas lives aqui e todas muito voltadas para o livro que ele escreveu. Então, há alguns anos já, acredito que uns 3 anos, mais ou menos isso, 2, 3 anos, eu ganhei o livro dele de uma amiga. E eu não o conhecia. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, caramba, tem muito conhecimento aqui que estava entrando assim, mexendo em mim dentro, muita coisa nova do autoconhecimento, assim, do despertar da consciência, muita coisa nova para mim. Mas chegou naquele momento que eu estava preparada para acessar toda aquela informação, né? E aí eu achei tudo tão, tão fantástico, assim, né? Aquela coisa que conecta, que é aquela coisa que desce redonda, que na verdade a gente não adquire essa sabedoria nova, né? Ela já faz parte da gente, é como se arrancasse um pedaço de mim para poder entender que isso realmente estava ali, né? É como se eu tivesse aberto mais os meus olhos para simplesmente ver o que a gente já sabe que existe, né? Na nossa alma, né? No nosso interior. E aí eu achei o Gilberto no Instagram e mandei uma mensagem para ele. Falei, oi Gilberto, estou lendo seu livro, tenho um milhão de dúvidas, né? Mas eu também queria saber que, assim, você nunca pensou em praticar isso que você está colocando no livro, expandir isso, falar, você trabalha com isso, né? De alguma forma. Daí que ele falou para mim que ele já era um terapeuta que trabalha com florais, né? Então ele utiliza também de todo esse conhecimento com a ajuda dos florais. Então, e ali foi uma parceria muito boa. Eu falei, não, vou ajudar você a divulgar tudo isso. Eu já vi que o Gilberto já entrou aqui também. Então, é como eu sempre digo, né? O livro do Gilberto, depois eu pedi para ele mostrar. O livro dele não trouxe aqui comigo hoje, mas foi um dos livros assim que foram ícones na minha vida para expansão de consciência mesmo. Ele é um livro assim que você precisa ler, e às vezes ler, aquilo vai travar às vezes, aquela coisa que você fica assim, às vezes um mês sem conseguir pegar, que parece que aquilo precisa ser triturado assim, né? Mas é muito gostoso quando você conecta com toda essa sabedoria. E agora há pouco o Gilberto foi para o Antigo Egito, né, para o Egito, e além do conhecimento que ele já tinha, que a gente já sabe da civilização, quanto ela traz para a gente, né, dentro desse autoconhecimento de evolução, o experimento dele, né, o que ele sentiu, o que ele vivenciou lá, então ele conecta toda essa sabedoria que muitas pessoas já sabem, por ser essa civilização tão evoluída, e ao mesmo tempo com a experiência dele. E aí ele faz alguns relatos também no meio, assim, que eu tô louca pra escutar, porque a outra vez foi assim, umas coisas que eu falei, né? Revelações. Então, deixa eu convidar ele aqui. Oi, Gilberto. Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Bom Eu tô bem. dia. Tô num cenário diferente aqui hoje. Eu tô vendo aí no fundo, onde você tá? Eu tô na fazenda do meu marido lá, ó. Lá daqui a pouco começa a passar as vacas, galinha. Que legal. Deixa eu arrumar minha câmera pra ter oportunidade. Como é que tá? Dá pra me ver bem aí? Você tá um pouco mais assim pro ladinho, acho que tem que centralizar um pouco mais. Aí? Aí, e eu acho que
baixar um pouquinho mais também o celular, para você conseguir ficar mais no meio do teu quadradinho. Eu ainda tô com um probleminha nesse suporte aqui, eu vou ter que dar um jeito nele. Deixa eu achar alguma coisa para me dar um apoio aqui. Mas e aí, como é que estão as coisas? Só Aí, começar. melhorou? Aham, agora sim, tudo certo. Eu estava recontando aqui, né, o que eu já tinha contado outras vezes, de como eu te conheci, né, e de como eu acessei o seu livro, enfim. E aí depois até quero que você mostre o seu livro, eu vi que ele está ali atrás já, ó, né? Mostra, mostra. Eu sempre dou aqui no jeitinho, ó. Dá para ver aí? Uma mensagem. Sim, o nome já desperta um monte de curiosidade, né? Uma mensagem cósmica. E aí dentro dele vem muita informação assim, muito interessante. Para mim, pelo menos no nível que eu estava assim de conhecimento, foi realmente uma super bagagem, né? Algumas coisas assim meio que você tem que ler umas 2, 3 vezes, né? Aí você começa a conectar um pouco mais. Tem coisa que você lê que você passa, eu acho que você nem consegue conectar com aquilo, porque tanta informação para mim foi assim nova, que aí tem coisas que passaram que depois uma segunda vez que você lê, aquilo se torna mais suave, né? É verdade, é um livro, tem muita pesquisa ali, né? Muitas experiências. É praticamente a minha vida toda ali, né, no livro, né? Uhum. De experiência, coisas que eu investiguei, né? Então é um livro bem cheio de informações mesmo. E o livro a gente pode dizer que ele é uma espécie de receita, assim, né? Uma receita de bolo para você fazer o seu próprio bolo, né? Entendeu? A questão da iniciação, né? Trazer uma visão mais didática, uma visão mais científica até, vamos pensar assim, né? Porque a iniciação, o processo de iniciação, ele em outras épocas ficou muito no campo místico, né? Assim, então as pessoas que buscavam ou que tinham interesse nessa área normalmente tinham características muito místicas e a ciência por trás daquilo parecia que ficava faltando, né? Como que a gente poderia interpretar, né, esses conceitos, essas ideias, né, do processo de iniciação por uma ideia assim, um olhar mais científico, né? Então, o livro ele traz esse olhar mais científico, né? O objetivo do livro é ir fazendo traduções, né, daquilo que foi considerado místico por muito tempo, considerado conhecimento dos eleitos, né? Trazer mais para socializar, assim, para que todos possam ter essa abertura, né? Que nós estamos numa era de abertura, chamada Era de Aquário, então a Era de Aquário produz aberturas praticamente, né, tudo que se foi escondido no passado, os chamados conhecimentos herméticos, né, o próprio nome hermetismo, né, quer dizer fechado, né? Então, dentro de escolas iniciáticas, dentro dos templos, então existiam os eleitos que tinham esse conhecimento e o público em geral, né, não tinha esse conhecimento. Então, agora, com a abertura da era de Aquário, que já começou em 1962, essa abertura, né? E também um pouco antes, até com a publicação do livro do Matrimônio Perfeito, por Samuel Onveor, em 1950, começou-se uma grande abertura nesse sentido de que esse conhecimento, um dia fechado, né, hermético, esotérico, fechado, né, ele poderia, então, ser aberto ao público geral. E abriu-se tudo. Então, hoje nós temos esse conhecimento totalmente livre, aberto e pode ser conversado, igual nós estamos fazendo aqui de uma forma pública, é, fazendo vídeos, livros, etc. Né? É Uhum. isso aí. Então, a mensagem cósmica basicamente é isso, né? Uma espécie de manual ali para o seu próprio autodescobrimento. Então, nós temos dentro de nós arquivos, né? Vamos usar uma linguagem de computador, né? Nós temos arquivos criptografados, né? E para abrir esses arquivos, a gente precisa de uma espécie de chave, é igual uma criptografia. Você coloca a chave lá, aí você abre aquele arquivo, né? Então, o meu papel é ir trazendo essas chaves, né? Então, eu vou recapitulando essas chaves dentro de mim e daí vou trazendo para o mundo para que outras pessoas tenham a oportunidade de abrir também os seus arquivos.
Muito legal. E você está ainda fazendo aqueles encontros que tinham no passado, Gilberto? Que você falava sobre alguns capítulos do livro, a gente estudava junto, né? Que era, a gente fazia reuniões online, né? Você ainda está fazendo ou Aham. tem programação para continuar fazendo esse ano? Como é que tá? Então, esse ano nós dobramos nossos esforços aqui no IACER, né? O IACER é o espaço onde a gente ensina, dá as instruções, onde nós utilizamos o chá ayahuasca, né? E para fazer as nossas meditações. Então, como eu estou lá a cada 15 dias, né? E eu tenho que preparar material para ir para lá também cada 15 dias, né? Eu não estou conseguindo dar esses cursos online, né? Mas o curso que a gente fez sobre o livro está Tá gravado, gravado, né? isso. Está gravado e ele está lá no meu site, gilbertofranzoni.com. Os cursos são sempre gratuitos, então tem um curso que fala sobre o processo de ascensão, né, 2021, depois tem o do ano passado, 2022, tem o curso do livro mesmo, né? Então tem dois cursos lá que as pessoas podem assistir, totalmente livre, né? E também tem o que nós chamamos de sessão instrutiva, que já está na 31ª sessão instrutiva, que é como que a gente faz esse processo de ascensão na prática, utilizando aí os instrumentos que estão à nossa disposição, né? Quais são os instrumentos que estão à nossa disposição? Lei da renúncia, lei do perdão, chá ayahuasca, jejum, os decretos do eu sou. Então, são vários instrumentos, várias ferramentas, né, que estão produzindo uma abertura incrível mesmo para as pessoas encontrarem seu próprio caminho. Lembrando que o caminho da ascensão é um caminho da autonomia, né? A própria pessoa vai fazendo o seu processo e vai abrindo, né, isso. Uhum. E dentro do teu livro também tem algumas passagens que falam sobre o Egito, né? Dessa civilização Tem. também, né? Então, é porque assim, eu tenho aí, né, um pezinho, não, os dois pezinhos no Egito, né? Você comentou com Então, a gente também, né? Fez uma revelação aí pra gente na outra live, falando pra gente. mas é que é assim, né? A revelação do da vez passada, da live passada, né? Ela é só a ponta do iceberg, né? Meu papel no Egito foi muito além, né? Desse personagem, né? Que a gente até encontrou a múmia dele lá, né? Vai muito além, né? Então, a minha função, não eu, Gilberto, né? Porque Gilberto é uma personalidade desse momento, né? Gilberto é uma persona que vive aqui e agora, mas o ser que eu sou, que vai além, né, do tempo e do espaço, né, que pode retornar para esse mundo quantas vezes ele entender que é necessário, ele já teve um papel, né, e tem um papel importante na civilização egípcia, mais ou menos 5.000 anos atrás, e na formação da civilização egípcia também, em torno de 10.000 anos atrás, né? Então, assim, eu tenho lembranças, né, memórias minhas, né, da construção das pirâmides, né? Enfim, tem muita coisa assim que eu posso escrever sobre isso, né? Mas basicamente, eu tive dois papéis importantes no Egito, né? Como é importante entender que é o ser que eu sou, né? Não o Gilberto, porque a gente mistura as coisas, né? Uhum. Essa coisa de retornar a esse mundo material, precisa se ter consciência de que a gente retorna como uma pessoa e durante um trabalho de ascensão vai trazendo as informações do nosso próprio ser, né? Então esse ser que eu sou teve um papel de iniciador da raça egípcia. Então ele foi ali um iniciador que trouxe aqueles parâmetros para a civilização egípcia, que durou muitos milhares de anos, né? Depois, né, também teve um papel importante dentro da linha hermética, né, dos conhecimentos herméticos, né? Depois que veio como o personagem que a gente revelou na live passada, né, o Tutankhamon. E então, enfim, a gente está passando por esse mundo, dando esses ensinamentos, e da mesma forma agora, né? Da mesma forma agora, também, novamente, eu venho cumprir um papel de iniciador, né? Um iniciador de uma nova raça.
né? Então, essa nova raça está se formando. Ela não se forma imediatamente, né? Ela demora um tempo para se formar, mas vai acontecer, né? Então, quando começa a acontecer o que nós chamamos de apocalipse, ou seja, o que é o apocalipse? O final de uma raça e começo de outra, né? Então, enquanto vamos pensar assim, uma está caindo, né? A outra está se levantando. Entendeu? Então, essa nova raça, ela está em formação no plano astral, e é sempre assim, né? Do plano astral para o plano físico, né? Uhum. Então, ela vem de cima para baixo, né? Então, as dimensões vão se materializando de cima para baixo, até chegar aqui no plano físico. Daqui a um tempo, ela chega aqui, entendeu? Uhum. E essa civilização que nós temos, né? Ela desaparece, né? Assim como outros desapareceram. A Atlântida desapareceu, né? Não tem, só tem lembranças no nosso inconsciente coletivo, né? A Lemúria desapareceu, só tem lembranças também no nosso inconsciente coletivo. Então tá lá. As lembranças estão lá, as memórias estão lá, mas a civilização em si desapareceu. Então isso pode parecer assim para as pessoas que me escutam, pode parecer assim difícil de entender, até absurdo, né? Porque eu estou falando em coisas de milhões de anos, né? Mas é assim, os processos são cíclicos, né? É possível que a maioria das pessoas pense que essa civilização nossa, né, com esse jeito, com esse corpo, com essa forma, por conta da nossa tecnologia de naves espaciais, que foguetes que vão para não sei aonde, que eles querem ir para Marte, etc., que a gente não desapareceria nunca, né? Mas isso é uma grande ilusão, né? Um clique do planeta assim, ele dá uma girada e vai todo mundo embora, né? E isso é Uhum. cíclico também, né? Isso acontece de tempos em tempos, entendeu? Então, nós como humanidade, somos criaturas temporárias sobre a superfície da Terra. Nós temos um tempo para ficar aqui e se desenvolver. Se nós aprendermos, né? Se nós aproveitarmos o tempo, a gente se desenvolve. Se não, a gente passa batido na escola, entendeu? Uhum. Reprova de ano. Então, cada existência, né, a gente não chama de vida, né, o termo mais adequado é existência, né? Então, uma existência, duas existências, três existências, né, o que os espíritas chamam de vida, né, uma vida, duas vidas, é uma passagem aqui pela materialidade, é uma oportunidade. É uma oportunidade do que nós chamamos de processo de ascensão. Então, se nós aproveitarmos a oportunidade, ascensionamos. Os egípcios eram peritos nisso, né? Eles tinham essa conexão com o cosmos, né? Os egípcios tinham uma conexão plena com os pleidianos, né? Tinha uma consciência absurda, né, dos sirianos, né? Tanto é que representaram, né, na sua cultura deuses felinos, né? Então, né, e também representaram o outro lado também, né? Dessa jogada, né? Aqueles deuses chamados répteis, né? Que tinha lá o deus crocodilo e tudo mais, né? Então, essa foi uma cultura, né? A cultura egípcia foi uma cultura de grande sabedoria dos mistérios que existem nesse mundo. Então, se a gente estudar mesmo, detidamente, cada ponto dessa cultura egípcia, a gente vai ter as nossas revelações interiores. Então, faz parte do meu papel trazer essas informações. Inclusive, é o tema do meu próximo artigo, né? Fala sobre essa maquinaria cósmica, né? O que são as Pleiades, o que elas significam para a gente, o que é Sirius, o que eles significam para a gente, de que forma que Sirius está se conectado com o planeta Terra, de que forma que Alcione, que é a estrela principal das Pleiades, está conectada com a gente, né? Então tem todo um trabalho que eu preciso retomar, né? Gilberto mesmo, né? O ser que eu sou, precisa retomar de esclarecimento da humanidade em relação a isso, né? E dos movimentos cíclicos que estão acontecendo. Os maias eram muito bons nisso, né? Hoje uma civilização que desapareceu, mas eles conseguiram entender o relógio cósmico, né? Então os maias tiveram ali um calendário muito preciso, de mais de 5.000 anos de precisão absurda, né? Eles chegaram a prever acontecimentos cósmicos assim, né? Muito tempo depois da partida deles, né? Um deles foi em 2012, que nós aproveitamos ali para fazer um jejum em 2012, né? Então eles tinham esse conhecimento fantástico, né? Então
já está mais ou menos marcado o dia que eu vou lá também conhecer as ruínas maias para entender melhor esse povo, né? Uhum. Mas agora, como hoje do Egito, vamos falar do Egito, né? Uhum, uhum. Você quer pegar um gancho de alguma coisa que a gente falou da outra vez ou a gente vai. Olha, você pode seguir do jeito que você achar melhor aí. Eu tenho um roteirinho aqui que eu preparei, que Aham. é a minha experiência lá no Egito, né? Mas você pode ir perguntando, né? Sei que se você quiser começando, pode ir falando, Gilberto. Eu acho que quando vai pintando uma pergunta aqui, tanto minha quanto do povo, eu vou te fazendo, Ah, legal. tá? Não, então, assim, é legal assim que né, nessa live a gente só relembre, né, qual que é o meu papel, né? Então, o meu papel foi de ir até o Egito, né, e ligar a Grande Pirâmide, né? No momento que a Grande Pirâmide é ligada, a, não só a Grande Pirâmide, né, as três, né, que estão lá, se refaz uma conexão com Sirius. Então, Sirius é a estrela central do mundo espiritual da galáxia, né? Então, isso significa que agora, né, no momento que se liga essa pirâmide, né, isso significa que nós temos novamente o olhar de Sirius para o planeta Terra. E Sirius, né, num termo que nós podemos chamar de esotérico ou místico, numa linguagem, né, que é mais acessível ao público geral, ele é chamado de o Cristo cósmico, né? Então, cada estrela é em si mesmo um Cristo. Então, nosso próprio Sol é um Cristo, né? Então, quando Jesus ou Cristo vem à Terra, ele está a serviço, né, desse Cristo cósmico. Então, ele está a serviço do Sol, ele está a serviço dos Sírios, ele está a serviço de Alcione, que também é um Cristo em si mesmo, tá? Então, o Cristo, ele é um servidor cósmico, né? Então, todo homem ou toda mulher, que isso pode acontecer com as mulheres também, que encarna o seu próprio Cristo pessoal, entende o plano geral, né? A maioria das pessoas hoje conhece apenas fagulhas da possibilidade do planeta Terra. Agora, seres do porte de Jesus Cristo, de Sanat Kumara, de Samael Aun-Weor, de Litelantes, esposa de Samael Aun-Weor, Saint Germain, quem mais? A Mestranada é a Maria Madalena, esposa de Jesus, porque Jesus teve esposa, né? Uhum. Entendeu? Então, a Kuan, né? Todos esses mestres têm nos orientado diariamente. Ontem mesmo, na nossa sessão lá no Chá Ayahuasca, foi a Kuan que veio, né? Nos orientar, das instruções, né? Então, esses grandes mestres, eles têm o plano geral, né? E fica aqui na humanidade, fica pipocando partes do plano, porque o nosso cérebro, a nossa cabeça não consegue entender o plano geral. Mas quando se energiza, né, que o cérebro, por meio do processo de transmutação, né, aí a gente começa a entender o plano geral. Entendeu? Então, nós precisamos decodificar o nosso DNA e encontrar dentro do nosso DNA uma chave cósmica. Essa chave cósmica desperta o Cristo cósmico em nós, né? Então, no momento que nós fomos ao Egito e ligamos a Grande Pirâmide e foi feita essa conexão de forma, vamos traduzir para o nosso mundo, é como se ligasse o Wi-Fi. Sabe quando a gente está em casa e o celular não está pegando direito porque o Wi-Fi está com problema, né? Aí você vai lá, desliga o roteador, liga de novo, aí o Wi-Fi volta e fala, opa, beleza, meu celular está conectado. Então, isso significa que nós estamos conectados novamente. Então, o planeta Terra está na jogada de novo, depois de 2.000 anos. Então, houve um ciclo, né, de desconexão. A última vez que esse ciclo foi conectado, aproximadamente 2.000 anos atrás. Agora tem um novo ciclo de conexão e assim a gente vai reestabelecer o nosso processo de ascensão de forma muito acelerada. Muito acelerada. Né? É um processo de transmutação interior, assim, nunca antes visto, em quantidade de pessoas, né? Os processos de ascensão, eles eram limitados a um grupo de pessoas não muito grande, né?
agora vai ser expandido por toda a humanidade. Entendeu? Quem quiser, vai. Mas o Mas é lógico. planeta, isso fazia parte do processo natural de evolução do planeta? Já fazia parte disso? Ou o planeta, ele gerou um movimento para se beneficiar dessa ligação desse Wi-Fi, Gilberto? Como que o planeta conectou, teve a possibilidade de conectar? Já estava previsto na evolução dele? Ou ele fez algo, né, o planeta, para permitir com que isso acontecesse? Isso faz parte de um chamado cronograma cósmico, Tá. né? Então, o planeta também teve uma queda, né? No momento da queda adâmica, né? Isso a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Uhum. No momento da queda adâmica houve um desequilíbrio, tem um capítulo do livro que chama Equilíbrio, então eu explico o desequilíbrio, né? Então, esse desequilíbrio cósmico, ele tirou o planeta Terra de uma dimensão favorável, né? E em harmonia com os outros sistemas, nos outros planetas. Então, hoje em relação a Marte, em relação a Mercúrio, em relação a Vênus, em relação ao Sol, os outros planetas, nós estamos defasados energeticamente. Então, o planeta está num processo, né, de energia baixa. A civilização, tal como nós temos hoje no mundo, no planeta Terra, ela baixou demais a sua vibração, né? Tanto é que hoje, né, existe assim o absurdo de pensar, né, que nós estamos desconectados da divindade, né? Então você vê, né, tem pessoas que nem sequer pensam, né, que são espirituais, assim como são materiais, não é mesmo? Esse tipo de pensamento faz parte de um elemento chamado discórdia, que é um implante, né? Inclusive é um implante extraterrestre. Você vê nos filmes de Hollywood, é uma coisa muito interessante, né? Nós vemos nos filmes de Hollywood como se naves viessem até o planeta Terra e mexesse com as pessoas, produzisse guerra e tudo mais, e gerando uma espécie de invasão aqui no planeta Terra, né? Mas nesse mundo 3D aqui. Os extraterrestres não precisam disso. Eles invadem a nossa mente, entendeu? Uhum. E a pessoa fica cativa, né? A pessoa vive num cativeiro mental. Então, eles não precisam fazer isso, né? Eles são muito mais inteligentes do que chegar com uma nave aqui e colocar pessoas em campo de concentração e brigar fisicamente, assim, com armas de raio laser, esse tipo de coisa. Isso não existe, né? Essa tecnologia é uma coisa que é muito ultrapassada para eles, né? Então, existem extraterrestres de um tipo e de outro tipo, como tudo no universo, né? O bem e o mal estão em todas as partes do universo. O branco e o negro, o certo e o errado, né? Essas coisas existem em todos os lugares. Então, também existem extraterrestres que optam por dominar povos e extraterrestres que optam por libertar povos, né? Então, o meu papel é esse, é o de libertador, né? Então, o libertador vai ensinar como se libertar. E para se libertar, precisa libertar a mente, porque a mente é uma prisão sem muros, sem carcereiros e sem grade. Uhum. Uhum. É por isso que o Hermes, o Trismegisto, fala: o todo é mental. Enquanto nós estivermos desconectados do Wi-Fi cósmico, a gente é uma criatura desconectada. Simplesmente isso. Quando a gente se reconecta, né, com o nosso ser que nós somos, aí voltamos a estabelecer uma conexão plena e capaz de realizar o seu próprio processo de ascensão. Então, basicamente, o meu papel, sim, o papel aqui de instrutor, é como fazer isso. Instrumentos práticos para como fazer isso. Então, esse aí foi o meu papel inicial. Logo que eu cheguei no Egito, nós fomos lá e nós tínhamos o código, né? Porque tudo tem código, né? Tudo tem chave, né? E nós tínhamos o código para, então, ligar a Grande Pirâmide. E nessa ligação com a Grande Pirâmide, nós interagimos, então, diretamente com os Sírios, né? A parte mais emocionante, né, do processo, até contei um pouquinho na live passada, foi que quando nós estávamos em três, né? A minha esposa, a Isa e eu, e nós fizemos essa conexão, né, nas quatro faces da pirâmide, né, da Grande Pirâmide. E a parte mais emocionante, assim, foi que lá atrás, muito tempo atrás, né, a Isa me procurou e falou: Gilberto, você precisa ir para o Egito. Eu falei: eu não estou com vontade, não. Não estava muito afim, né, de ir para o Egito. Ela falou: você precisa ir para o Egito. Então tá bom.
né? Naquele momento ia ter o jejum, que foi em janeiro de 22, né? Falei, vou esperar o jejum, daí a hora que abrir para mim, eu entendo, eu vou, né? Eu não vou fazer uma coisa sem entender, né? Aí, tá bom. Aí no jejum abriu, olha, é para ir para Egito por causa disso, disso, explicou tudo certinho e tal, beleza, tá. Aí me preparei, né, o ano todinho, o ano inteiro para ir lá para o Egito para fazer esse papel. Não foi fácil, porque eu precisei enfrentar meus próprios demônios, né, precisei enfrentar tudo aquilo que eu tinha feito no Egito, né, tanto pro certo quanto pro errado, quando o bem como o mal, né, e aquela resistência interior, que também era uma resistência exterior, foi fazendo o seu movimento e eu fui fazendo o meu até que a coisa se limpou e eu consegui ir por Egito. Aí lá, né, no momento que nós ligamos a pirâmide, que era a etapa final da grande pirâmide, né, então eu coloquei as mãos assim, né, coloquei as mãos assim, na face onde o sol nasce, né, e daí eu encostei a testa aqui assim, né? Na pedra mesmo ali, né? Na parte interna da pirâmide, né? E me conectei com o Sirius, né? Então saiu um raio ascendente, né? Da ponta da pirâmide assim, e foi se conectar lá com o Sirius, né? E ele falou assim, né? Ô meu filho, você não ia vir me ver? Daí, o que eu podia falar, né? Só emoção nesse momento, não tem, né? O que falar, não tem como descrever, né? A emoção foi muito grande, né? A emoção foi, as lágrimas desceram sem controle, né? Por quê? Porque é esse tipo de conexão que a gente precisa ter com a divindade, a conexão direta, né? Nós não estamos mais na fase de crianças, a fase de criança da humanidade acabou. Nós agora precisamos para a conexão direta. O que eu estou falando com isso? As religiões, a fase de criança. Todas as religiões vão acabar. Porque as religiões são um colinho de mãe, né? Que a criança às vezes precisa, e vai lá. Os menorzinhos ainda vão no seio mamar. Então essas são as religiões, né? Ali está aquele colinho, né, de mãe, aquela coisa de passar a mão na cabeça, aquela coisa de fazer certos rituais superficiais, né? Então isso já não cabe mais, né, para a humanidade que nós somos. Agora nós somos seres conscientes, né? Quando o mestre dos mestres passou pelo mundo, ele já deixou as informações para nós deixarmos de ser criança e passarmos a ser adultos no sentido da nossa espiritualidade. Ele deu até um prazo bom, né, uns 2000 anos aí, né, para a gente fazer e acontecer. E agora está acontecendo. Então agora chegou a época do Apocalipse, né? E o Apocalipse ele começa com o Apocalipse interior, né? Quer dizer, a pessoa produz o seu próprio Apocalipse interno. Ela realmente vai desconstruir tudo que ela sabe e reconstruir tudo novamente. Por isso que o livro produz isso que você falou, né? Às vezes a pessoa dá uma travada num capítulo, né? Espera um mês, porque ali está demolindo, né? Está demolindo conceitos, está demolindo preconceitos, está demolindo filosofias, questões místicas, religiosas. Ali o livro é uma empresa de demolição, né? Para depois reconstruir novamente isso que eu estou falando para você, que é a conexão direta com o ser que você é. Né? Então, nós não precisamos, e isso é definitivo, nós não precisamos mais de intermediários. Né? Nós podemos nos conectar com a divindade que nós somos de forma direta. Esse é o aprendizado de agora, né? Esse é o aprendizado dessa era, desse momento histórico da humanidade. Eu não esqueço, fazendo só um relato aqui do momento que eu vivi que você está falando sobre isso, que eu lembro muito bem um dia que eu te mandei uma mensagem, que eu também estava nessa loucura do livro, a gente começando com as lives, né, e muita informação, e eu falei assim, Gilberto, tô preocupada, porque eu desacreditei de tudo. Parece que eu entrei no vazio, agora eu não acredito em mais nada, eu não acredito em Deus, e ficou aquela coisa assim, meio que uns dias, assim, sabe, aquela coisa naquele vazio. Eu falei assim, e agora? As informações entraram e eu perdi tudo? E você falou, faz parte de todo o processo, você poder abrir para isso, para se construir, né? E é muito interessante, porque eu cheguei a ter dias assim que eu falei assim, gente, mas eu acho que eu não acredito nem em Deus mais, porque é tanta informação, tanta coisa nova, tanta coisa. Será que é isso mesmo?
E hoje posso dizer com toda a qualidade de que, meu Deus, é muito mais em Deus do que eu tinha antes, né? Então é muito É, interessante isso, porque precisei chegar nesse meio que esvaziar tudo, né? Tudo que eu tinha aprendido parecia que não fazia mais sentido. E agora me vi num vazio. E depois as coisas começaram a se construir. É muito exatamente. interessante, né? Então, Jesus dá esse ensinamento também, né? Ele fala, ó, vocês podem destruir esse templo que eu reconstruo em 3 dias, né? Então, o que que ele está falando? Né? Esses 3 dias, né? E o que que é três, né? Três é criação, é um triângulo, né? São três Uhum. lados, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você precisa se recriar, né? Morte e ressurreição. É o que eu venho ensinando aqui, né? Na cidade de Cambé, nesse espaço chamado Ayacer, que a pessoa morra e nasça em si mesmo. Morra e nasça em si mesmo. Não é a morte física, evidentemente, mas é uma morte interior. Né? Então, nós estamos vivendo esse momento de morte interior e de transformação. Né? E esse é o meu papel agora de ensinar isso. Né? Como morrer em si mesmo e como nascer em si mesmo. E é claro que para morrer precisa demolir, né, os seus conceitos, os seus preconceitos, né, as suas é, formas místicas, religiosas que foram adotadas ao longo da humanidade, ao longo dessa história da humanidade. Então, nós estamos vivendo esse momento, que é um momento muito prático, né? Um momento de fazer acontecer. Então, ó, aí, assim, se você me permitir, eu vou dar uma sequenciazinha aqui na história, né? Uhum. Eu coloquei alguns pontos aqui, ó, que são bem interessantes. Por exemplo, no segundo dia eu passei por uma igreja lá no primeiro dia foi esse, né, que é a história da pirâmide, né? Aí no segundo dia eu passei por uma igreja que é chamada de São Sérgios, né? Ela faz parte do cronograma, sabe aquelas viagens da linha católica, né? Que eles vão visitando os pontos, né? Eles Sim. passam pelo Egito, passam por essa igreja de São Sérgio, depois vão até lá, a, em Jerusalém, conhecer os pontos onde supostamente Jesus esteve, o que que ele fez, né? Então, assim, tem toda essa viagem, né? Essa viagem mística, religiosa que as pessoas fazem. E lá, né? Lá dentro dessa igreja de São Pedro, tem o lugar onde supostamente, né, a família, né, de Jesus, né, o José e a Maria ficaram escondidos daquele que queria perseguir eles, né, o Herodes, que queria matar as criancinhas lá, né. Então, supostamente, nessa igreja, eles ficaram escondidos lá, né. Então, esse é um ponto interessante que as religiões criam fantasias, criam mitos, né, criam formas de que as pessoas acreditem em algo. Isso é uma crença, Uhum. né? Eu percebi que quando você falou assim, eu não acredito em mais nada, né? A sua frase, né? Eu achei muito interessante que a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa é não acreditar em mais nada, né? Porque é uma crença, né? A Uhum. crença é muito diferente do saber, né? É muito diferente da fé, é muito diferente da pessoa estar conectada. Então, uma pessoa que está conectada com o seu próprio eu sou, ela não precisa de crença nenhuma, zero crenças. E olha, acreditar e não acreditar é a mesma coisa, entendeu? Quando Uhum. você acredita, quer dizer que você não sabe. E se Uhum. você não acredita, você também não sabe, Uhum. entendeu? Crença, na verdade, é uma praga mental. Crença é um implante. Né? Crença faz com que o nosso cérebro fique travado. Uhum. Né? E Uhum. isso as religiões são bonitas, né? As religiões são excelentes, elas são especialistas em crenças. As religiões hoje trabalham com duas coisas, a crença e o medo. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não é assim? Não é? Se você não seguir esse padrão, Uhum. e daí quando alguém questiona, porque é da natureza humana fazer questionamento, aquele, né, que é representante, não importa de qual religião nós estamos falando, fala, não, isso é um dogma. Ou você acredita ou você não acredita. Uhum. Uhum. Daí as pessoas não entendem o que é magia negra. Às vezes eu estou aqui falando, né, ó,
Isso é magia negra. Isso é magia negra. Lavagem cerebral, entendeu? Não tem por que você acreditar num negócio que você não entende, entendeu? Uhum. Porque se você de fato acreditar, não só você, mas qualquer outra pessoa, a pessoa é como se ela emburrecesse, né? Então, a ideia que eu trago é, olha, não acredite em nada, nem desacredite em nada. Comprove por você mesmo. Faça a sua experiência. Entra dentro da sua meditação, utiliza esse e aquele decreto, utiliza esse e aquele recurso e faça suas comprovações. Por isso que eu digo, agora a gente precisa de um entendimento de forma direta. Não existe mais a possibilidade de intermediários. E é por isso que eu falo que as religiões vão acabar. Porque no momento que as pessoas entenderem que elas têm direito de se conectar com a sua divindade de forma direta, não precisa de religião. Uhum. Não tem Uhum. necessidade. Por exemplo, o plano astral, né, que é uma outra dimensão da nossa realidade, né, que a gente pode acessar tanto com a meditação, tanto com o chá ayahuasca, e podemos acessar também no momento que a gente dorme, caso tenha consciência para fazer esse acesso, né? Esse plano astral é o mesmo plano, né, em que ficam as pessoas que já morreram. Entendeu? Então, Uhum. as pessoas saem do corpo e esse segundo corpo, que é mais durável, né? Ah, o corpo físico dura uma existência, o corpo astral dura 108 existências. Então, ele tem um ciclo, né? De 108, ele pode retornar a esse mundo, numa nova criancinha, viver mais uma vida, viver mais uma existência, morre, o corpo astral sai, se conecta de novo com outro espermatozoide, com o outro espermatozoide fecunda o óvulo e daí ele vai novamente. Então, ele tem um ciclo de nascimentos e mortes nesse mundo 3D. Né? Então, se nós observarmos o plano astral e compreendermos o plano astral, nós vamos ver que a morte é só uma passagem mesmo. Uhum. Né? É uma passagem mesmo, que a gente vai ter outra oportunidade. E esse plano astral está começando a ser desvendado pela ciência. Né? Então, já existem algumas comunicações por meio de TV, por meio de alguns equipamentos eletrônicos, né, que estão se desenvolvendo. Então, da mesma forma como tem cientistas aqui buscando o plano astral, tem cientista no plano astral buscando o aqui, entendeu? E eles estão estreitando porque existia ali uma dimensão enorme, ali um vazio enorme entre essas duas dimensões. Ela está se estreitando. Então, no momento que se estreitar definitivamente, a gente vai poder ver o mundo astral pela televisão. E daí a gente vai poder conversar com quem já morreu, e daí para que precisa de religião? Uhum. O corpo astral que você fala seria visto pelos espíritas como perispírito? Isso, os espíritas chamam ele de perispírito. Né? No Antigo Egito ele era chamado de Ka, né? Os gregos chamavam ele de Eidolon. Enfim, tem tantos nomes para a mesma coisa. Né? Na Bíblia tem várias passagens que aquele que está fazendo ali a narração na Bíblia fala, e fui levado em espírito a tal lugar. Né? O corpo astral. Entendeu? Eu poderia falar assim, eu fui levado em espírito ao planeta tal, fui levado em espírito ao Sol, mas eu já sei que não é assim, eu não tenho necessidade de usar essa linguagem mística, né? Então eu optei por usar uma linguagem mais científica, né, que é o segundo corpo, que é chamado de corpo astral. Então nós temos vários corpos que nós podemos utilizar, né? Não é só esse veículo físico, né? Quando a gente pensa numa existência só com um veículo físico, nós estamos só na pontinha do iceberg, né? Então a gente precisa mergulhar dentro de nós e perceber que existe muito mais coisa de nós mesmos do que aparenta aqui. Bom, aí você vai me perguntar, Gilberto, mas espera aí, como que eu vou chegar nessa verdade que você está trazendo? Bom, é importante ler o livro e entender como é que funciona a receita de bolo, né? Porque é para qualquer pessoa conseguir fazer. Então, basicamente, o que é muito, muito, muito básico, assim, energia. Né? Todos os sistemas funcionam com energia. Nesse momento, por exemplo, nós estamos aqui conversando, né? E se não tiver energia, a gente para de conversar. Uhum. Então, ela funciona com energia. Então, nós também, o nosso sistema funciona com energia. Se a gente desperdiça a nossa energia,
então a gente não tem energia para produzir ascensão. Se a gente pega essa energia e canaliza corretamente, a gente tem energia para produzir ascensão e os nossos chakras vão sendo ativados. Então, os chakras só são ativados com essa energia que é chamada energia da criação, né? Essa energia da criação, ela está presente na criação de um planeta, de um sol, de um sistema solar, de uma galáxia, de um universo, e está presente dentro de nós também, para que se cumpra aquela lei, né? Tal como é abaixo, é acima, tal como é dentro, é fora. Então, aquilo que nós chamamos de divindade, de Deus, enfim, pode dar o nome que quiser, vive dentro de nós. Só que de maneira o quê? Codificada. A gente precisa decodificar isso. Faz parte, né, do aprendizado desse mundo de decodificar. Então, eu quis trazer essa informação dessa igreja de São Sérgio, né? Porque aquilo ali é uma crença. Entendeu? Eu passei por lá, eu vi a igreja, eu vi o local, supostamente, onde a família ficou, né? A família de Jesus, né? E é uma crença, foi criada. Inclusive, eu pude interagir, né, com as pessoas ali, no plano astral, com as pessoas que criaram aquela crença, né? Então, tem muito disso na Bíblia, né? Tem muitas formas ilusórias de crença para formatar o cérebro das pessoas e para que elas fiquem iludidas, acreditando em algo que não é. É uma ilusão, entendeu? Essa perseguição de Herodes com Jesus, ele já tinha mais de 20 anos, 21 aproximadamente, né? Então, aí que ele tem que fugir da cidade dele. Ele de fato foge da cidade, mas ele já era grande, né? Já era adulto. Aí que ele vai para o Egito, entendeu? Aí que ele conhece a Madalena, né? A Maria Madalena, a mestra nada, né? E aí que ele vai fazer todo esse trabalho, né, de desenvolvimento interior, entendeu? Então, esse é o grande lance, né, das iniciações à luz da ciência, né? Conhecer o fato, conhecer a realidade, né? Se você quiser fazer alguma pergunta sobre isso também, senão a gente já passa para o próximo item. Eu tenho uma lista enorme aqui. Tá, eu vou fazer o que estão me perguntando aqui, só para a gente não deixar passar, senão chega no final e a gente não consegue responder as perguntas, né? Tem uma pergunta assim, quando você falou em desvendar o DNA, aí o Maicon perguntou, como podemos começar a desvendar? Bom, então o nosso DNA é codificado. Tem uma parte do nosso DNA que é cósmica, que é a nossa origem cósmica, tá? Então, nós temos a nossa parte física, que a gente está manifestando aqui agora, esse corpinho aqui é o nosso jeito de ser, né? E nós temos uma parte cósmica codificada. Para abrir essa parte cósmica codificada, a gente precisa se desenvolver internamente, né? Por meio de uma energia chamada Kundalini, tá? Então, essa energia já foi estudada em várias civilizações. Os maias falam do Kundalini, né? Só que lá, evidentemente, essa energia serpentina que corre pela coluna recebeu outro nome, né? Essa energia lá era a serpente emplumada, né? Ou Quetzalcoatl, né? Que também é o nome do Cristo Maia. Jesus fala também da serpente mágica dos nossos poderes, quando ele fala para Nicodemos, ó, você precisa nascer da água e do espírito. Então, o que é a água? São as águas seminais. E o espírito está dentro das águas seminais, né? Kundalini, então, é um nome sânscrito, né, que vem de uma origem daquelas regiões que fala de uma energia que corre pela nossa coluna. Essa energia hoje, né, na nossa linguagem, a Devi Kundalini é traduzida como a Mãe Divina. Então, hoje, né, nós fazemos uma tradução para esse nome que nos é mais familiar, né, Mãe Divina. Então, é o aspecto feminino da divindade dentro de nós. Esse aspecto da divindade feminina dentro de nós precisa ser desperto por meio da transmutação da energia sexual. Isso está no meu livro, capítulo 15. Quem quiser pode pesquisar também no meu site, tem lá, né, um artigo chamado Hipótese da Suprassexualidade. Então, é assim que nós vamos adquirir as chaves para abrir o nosso DNA, tá? O DNA está codificado, e somente aqueles que conseguem a sua chave interior
por meio do seu próprio Kundalini, por meio da sua própria energia, é que conseguem decodificar o seu essa esse Cristo cósmico que existe dentro de nós. Tá? Então, nós, além de seres humanos, também somos seres cósmicos. Então, essa informação do cosmos, por isso que a gente chama de uma mensagem cósmica, né? Essa informação do ser cósmico que nós somos, ela é aberta quando a gente consegue reestabelecer a ação interna com a divindade que nós somos. Essa reconexão com a divindade interna, ela é feita por meio do despertar do Kundalini. Tá? Bom, a consequência do despertar da Kundalini é a nossa reconexão. E no momento que a gente reconecta, nós precisamos também perceber os elementos densos que a gente capturou aqui nesse mundo 3D. Então, o que eu estou falando? Nesse mundo 3D nós capturamos a raiva, o ódio, não é mesmo? O orgulho, a inveja, a cobiça. Esses são os elementos presentes aqui nesse mundo. Então, a partir do momento que a gente percebe, né, que nós estamos conseguindo abrir o nosso DNA cósmico, né, que existe dentro do nosso DNA aqui agora, nós precisamos eliminar todas essas influências negativas que nós adquirimos nesse planeta, porque faz parte da experiência. Então, é assim, ó, mergulhou na densidade, subiu, né, para que se cumpra uma lei cósmica também, né, para subir precisa descer. Então, nós descemos a esse planeta. Esse é um planeta bastante denso, muito denso mesmo. Nós descemos aqui para bater lá no fundo do poço, pegar o trampolim, né, no sentido assim de força, né? É mais ou menos como a gente mergulha na piscina, não sei se você já fez isso, né? Você vai lá no fundo da piscina, bate o pé lá no rapidinho, assim, mais ou menos isso, né? Pega o impulso. Em termos de uma metáfora aí, né? Então a gente foi lá no fundo da piscina, conhecemos todas as densidades. Nas nossas existências passadas passamos por guerras, violência de todos os tipos, degenerações sexuais, enfim, né? Inveja, cobiça, né? Guerras foram produzidas por conta de ciúmes religiosos. Observe que isso está acontecendo até hoje. Tem países que brigam um país com o outro por causa de religião, não tem? Sim. Está acontecendo lá, aquela turma está descendo. Entendeu? Então, dentro do planeta tem uma turma que está descendo e uma turma que está subindo. Né? Então, nós estamos, nesse momento, o meu papel é ensinar a turminha que está subindo. Ó, gente, vamos pegar essa escada aqui e vamos subindo. Então, existem esses movimentos, né? Tanto de descida quanto de subida. Esse planeta, ele permite isso, né? Porém, o planeta também, nas suas escalas cósmicas, também busca a sua ascensão. Então, como é que o planeta busca a sua ascensão? Permitindo 7 raças humanoides dentro dele. Isso é uma coisa cósmica, assim, né? Os outros planetas também fazem isso de maneira um pouco diferente do que está acontecendo aqui, mas é uma lei geral, tá? Então, o planeta permite que 7 raças se estabeleçam no seu interior, na sua superfície, tá? E em algum ponto, né, a materialidade se torna presente. Em outros pontos, essas raças ficam apenas na 4ª dimensão, que é o mundo astral. Então, por exemplo, se a gente for lá em Marte, a gente só vai achar poeira, né? Eu, particularmente, já estive lá, e lá é só poeira, né? Só rocha para todo lado, né? Poeira. Agora, se a gente for em Marte, na outra dimensão, quer dizer, na 4ª dimensão, tem uma civilização muito bonita lá. Né? Se a gente for em Vênus, por exemplo, né, nessa dimensão física, é um calor infernal lá, 400 graus lá, né? Uma estufa. Isso na dimensão 3D. Mas na 4ª dimensão, que é a dimensão astral, tem uma civilização muito bonita lá. Entendeu? Então, tem gente morando lá em Vênus, só que eles estão vibratoriamente melhor do que nós, porque nós estamos no 3D, eles estão no 4D. Né? No Sol, por exemplo, se a gente for lá, né, fisicamente falando, não dá nem para chegar lá fisicamente falando, né, porque vai queimar antes, né, não tem nenhuma nave que consegue entrar lá no Sol. Né? Vai derreter a nave, todo mundo que está dentro vai morrer. Mas se a gente for no plano astral, tem uma civilização muito bonita lá. A civilização do Sol, ela é perfeita. É uma civilização maravilhosa. Né?
Se a gente for em Mercúrio, por exemplo, eles são seres extraordinários. Só que no mundo físico, né, no 3D, é só uma rocha lá que fica pertinho do Sol. Mas na quarta dimensão, nossa, tem templos lindos, são pessoas extremamente esclarecidas, são seres do mais alto nível. Lá em Mercúrio é muito interessante, porque quando a gente chega em Mercúrio, né, e a gente quer pensar igual a gente pensa aqui, a gente passa vergonha lá, né? Porque lá todos são telepatas. Então, se você pensar, tá todo mundo escutando, o planeta inteiro escutando. Eles ficam olhando para você assim, que tipo assim, né? Quem que é esse maluco que tá aparecendo aqui, né? Daí a gente precisa se adequar, né? Aquele padrão vibracional que tá lá. A gente, ô, desculpa aí, deixa eu deixar minha mente quieta aqui. Aí a gente não pensa nada. É um barato essas coisas, né? Então, Sim. assim, essas dimensões superiores, esses mundos superiores existem. O que acontece é que nós não temos acesso. Por que nós não temos acesso? Porque o 3D é muito denso, entendeu? E porque a gente não tem energia, né? Então, aquele que tem energia pode acessar essas outras dimensões, tá? Bom, tá aí. Acho que deu para responder, né, a questão do Uhum. código, né? Uhum. E esses irmãos, né, superiores, só para complementar a resposta, eles querem muito que a gente mude aqui no planeta Terra. Você imagina, por exemplo, que a gente tem um irmão que não está muito bem financeiramente, e a gente está bem financeiramente. A gente quer muito que aquele irmão evolua, né? Fala assim, ó, vai fazer um curso, vai procurar um emprego melhor. A gente está sempre dando umas dicas, assim, para aquele Uhum. irmão, né? É isso que essa população das outras esferas fazem com a gente. Por exemplo, agora em janeiro do próximo ano, janeiro de 24, vai ter um jejum aqui na nossa região. O Ayacer vai proporcionar um jejum, né, que é o jejum, aquele jejum dos 21 dias. Essa é uma outra tecnologia espiritual extraordinária, né, que faz com que a gente eleve o nosso padrão vibracional, nos aproximando dessa quarta dimensão, né? Entendeu? Aí esses seres podem vir nos ajudar. Quem vem no jejum são os seres do Sol. Esses seres do Sol, eles vêm, né? Eles vêm em naves esféricas, as naves são muito bonitas, né? Parece pequenos sóis, assim. Eles estacionam essas naves aonde a gente está fazendo o jejum e fica ajudando a gente, entendeu? Esse é o grande lance do jejum, né? Nós tivemos a oportunidade no jejum agora de 22, né? Em janeiro de 22, nós tivemos a oportunidade de receber 3 naves lá no Aether, né? Lógico que tinha bastante gente, então precisou de 3 ali, né? 3 equipes para dar conta de nós, né? Então eu tenho esse contato íntimo, né, com o Sol, né? E esses seres solares podem dar. Inclusive, quando eu estive lá no Sol, eu encontrei um irmão meu, né, que mora no Sol, né? Então é assim, né? É igual você, né? Você tem um irmão que mora em outra cidade, vamos pensar assim, né? Então aí um dia você vai visitar o seu irmão, né? Você está em Caçador e fala, deixa eu visitar meu amor, meu irmão que mora lá em Floripa, né? Então é mais ou menos assim, não é uma ideia, assim, né? Só para você entender. E daí eu fui visitar esse meu irmão que mora no Sol, né? E daí ele me mostrou como é que é o Sol, me mostrou a tecnologia deles, enfim, é uma história que eu conto aí nos meus cursos. Muito interessante. Aí o que aconteceu? No jejum agora, né, de 2022, o meu irmão veio me visitar. Olha que legal. Que legal. Ele veio. Daí eu tava. Porque assim, a gente acordar no jejum, a gente acorda muito cedo, né? Então, 6 horas da manhã, assim, antes do sol nascer, né? Por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã, a gente já está acordando para fazer um exercício com o sol. O jejum tem bastante coisas assim interessantes e até quem quiser conhecer um pouco mais pode entrar no meu site e ver ali o manual para o jejum consciente, né? Então tem bastante coisa lá que a gente faz. Tudo é aberto, né? Mas só quem está vivendo aquilo que consegue ter a experiência mesmo do real, né? E numa dessas acordadas bem cedo, né? Que eu ia chamar o pessoal para fazer o exercício, né? Eu senti essa presença diferenciada, né? Que é uma presença desse ser solar, né? Isso foi no quarto dia, que é o momento do realinhamento. Então, a gente tem 3 dias de jejum total, o quarto dia
continua jejum total, que é o realinhamento, aí depois tem mais 3 para finalizar. São 7 dias de jejum total. E no quarto dia, que é o realinhamento, né, que as naves vieram, né, eu estava chegando no barracão de baixo, assim, que nós temos 2 barracões, né, então fica dividido ali, os meninos e as meninas, né? E eu estava chegando no barracão de baixo para chamar as meninas. Ó, pessoal, tá na hora e tudo mais, tá? Vamos começar, tá? Aí eu senti aquela presença do meu lado, assim, e ele falou, oi, tudo bem? Daí eu falei assim, oi? Nossa, é você, né? Daí eu pude reconhecê-lo. Eu falei, não, mas você veio, né? Eu fiquei muito feliz, assim. Ele falou, não, eu vim por você. Ele falou desse jeito, foi bem Que legal. legal. Ele veio ele lá pediu porque eles têm uma hierarquia também, né? Ele pediu para a hierarquia dele, né? Falou assim, ó, eu quero ir lá no planeta Terra, eu quero visitar o meu irmão, quero ajudá-lo nesse processo que ele está fazendo. Então, isso que é interagir com a divindade de forma direta, sabe? Esse irmão que está lá no Sol, ele já é um Cristo em si mesmo, entendeu? Ele já está pronto, ele fez todo o seu trabalho interior, ele se desenvolveu ao longo de milhões ou bilhões de anos, vai saber, né? Para poder ter esse direito de morar no Sol. Morar no Sol é uma coisa muito, muito, muito alta, assim, no nível da espiritualidade, né? Então, nós estamos conquistando esse direito, entendeu? Nós, quando a gente vem aqui para o planeta Terra, que a gente desce, e agora precisa subir, nós estamos fazendo o quê? Conquistando o nosso direito de morar em mundos superiores. Né? Dependendo o nível que a gente conseguir atingir aqui, né, porque a Terra é como uma escola, dependendo do nível que a gente conseguir atingir aqui, a gente vai ter direito de morar em outros planetas muito mais insanos, chamados planetas nirvânicos ou planetas paradisíacos, né? Ou ainda, né, ainda podemos fazer mais, ainda podemos renunciar aos planetas paradisíacos e ajudar a humanidade, ou as humanidades, porque não importa em qual planeta essa humanidade esteja, sempre vai ter gente precisando de orientação. Uhum. Então aí fica uma ideia de como se reconectar com a divindade e desvendar o mistério do nosso DNA. Né? Uhum. Bom, você quer fazer alguma pergunta ou eu passo aqui para o próximo item aqui no cronograma? Então, eu vou perguntar que acabou de aparecer aqui. E como são vistos os outros sóis, se na Via Láctea temos um e existem em outros? E como são vistos Então, os outros sóis, se na Via Láctea temos um e existem outros? Aí a pergunta em relação ao Sol ou Cristo cósmico, essa parte eu não entendi. Mas assim, vou responder de maneira geral. Os sóis, né? Os sóis são o corpo de Cristo. Cada estrela é o corpo de um Cristo. Né? Por exemplo, o nosso Cristo aqui, né? Esse que está nos iluminando hoje, com essa luz maravilhosa, né? Chama-se Micael. Né? Ou, quando a gente traduziu para o português, virou Miguel. Mas ele é o Micael. Então, esse é o Cristo que nos ilumina. Esse é o Senhor da vida desse sistema. Cada um de nós tem um Cristo dentro de nós. Por exemplo, o Cristo do planeta Terra se chama Melquisedeque. E dentro de nós, tal como é abaixo e acima, dentro de nós também tem um Cristo. Então, você precisa encontrar o seu dentro de você, eu preciso encontrar o meu, e cada pessoa precisa encontrar o seu. Esse aí é chamado de o Cristo íntimo. Evidentemente que ele tem um nome. Né? Então, quando a pessoa encontra o seu nome, né, que é o nome do seu Cristo íntimo, ele sabe o nome eterno. Então, não importa quantos corpos ele ocupou, né, quantas existências físicas ele teve, aquele é o nome eterno do ser que ele é. Entendeu? Esse nome, ele é conquistado, né? Você tem a oportunidade de saber esse nome dentro do seu processo de ascensão. Né? Conforme o Kundalini vai subindo, vértebra por vértebra, né? Aí, num belo dia, você tem a oportunidade de descobrir seu nome interno. Esse nome interno, ele é uma chave. Por exemplo, uma vez eu cheguei num determinado templo, né? No mundo astral, e o guardião, né? Era 2 guardiões, né? O da esquerda chama Joaquim e o da direita chama Boaz. Os templos sempre têm 2 guardiões, né?
Então, quando a gente chega diante de um templo, a gente cruza os braços, assim, é o estilo egípcio, né? Mão esquerda aqui, mão direita, né? Aí a gente cumprimenta o guardião da esquerda, Joaquim, e cumprimenta o guardião da esquerda, Boaz, né? Esse é um ritual interno que eu estou ensinando para vocês, né? Um dia você pode ter essa experiência de chegar no guardião e você já sabe como fazer, tá? Aí o guardião, né? Tanto da esquerda quanto da direita, colocou a espada no meu peito, assim, bem aqui no meu coração, assim, né? E falou assim: diga o seu nome. Como eu já sabia o meu nome, eu falei. Daí eles baixaram as espadas, eles estavam assim, abriram assim, né? E eu pude passar e entrar naquele tempo. Então, o nosso nome então, é uma chave. A gente abre portas com ele, né? E assim a gente vai desvendando os mistérios do universo. Entendeu? Então, se a gente quer sair do planeta Terra, tem um guardião. Se a gente quer sair do sistema solar, tem um guardião. Se a gente quer sair da galáxia, tem um guardião. E a gente precisa enfrentar esses guardiões com o nosso próprio pessoal. Que é o nosso Cristo íntimo. Exatamente. Que é como se fosse nosso um Cristo íntimo que passaporte. vai... É como se fosse um Isso, passaporte. Isso vale tanto para o grande quanto para o pequeno. Então, se nós queremos conhecer o átomo, né? Por exemplo, hoje a ciência conhece o átomo através de equipamentos. Mas e se eu quiser visitar o elétron, eu posso? Pode. Eu mesmo já fiz isso, né? E o que aconteceu? Eu cheguei lá, tinha um guardião, né? Primeira coisa que o guardião pediu foi meus documentos. Aí eu peguei meus documentos, apresentei para o guardião, né? Parecia uma CNH, sabe assim, né? No mundo astral, né? Ele conferiu, olhou e tal. Pode entrar. Aí ele abriu a porta para eu entrar numa civilização eletrônica, né? O interior do elétron. Então, eu conheço, né? O ser que eu sou, teve, assim, a capacidade de me conduzir tanto para o infinitamente grande, quanto para o infinitamente pequeno. É aí que está, né, aquela frase, né, do Hermes, o Trismegisto, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerá os deuses e o universo. Então, existem deuses atômicos e deuses cósmicos. Pegando esse gancho já, tem uma pergunta que pergunta qual a diferença do Cristo estrela, Sol, e do Cristo planeta. Também são hierarquias? Então, Cristo é uma dimensão do universo. Né? Cristo é um estado de consciência. Então, nós podemos atingir esse estado de consciência desde que nós tenhamos essa capacidade. Né? Bom, no meu último artigo que eu escrevi, né, a Tábua da Esmeralda, eu falo sobre as 3 dimensões do Cristo. O Cristo estrela, o Cristo homem ou mulher, né, tanto faz, porque vale para os 2 gêneros, e o Cristo substância. Então, só é possível entender Cristo quando a gente entende as 3 dimensões de Cristo. O Cristo estrela, que faz parte da astrologia, né, que é o Hermes, né, o Trismegisto, ele foi considerado 3 vezes grande, Trismegisto de 3 vezes grande, porque ele tinha o conhecimento das 3 partes da filosofia universal. Né? E o que são as 3 partes? A astrologia, a teurgia e a alquimia. Então, a astrologia, o que é? É conhecer o Cristo estrela. Né? A teurgia, o que é? É a magia sexual, é conhecer o Cristo em substância. Tá? E a alquimia, né? A alquimia é a produção de energia dentro de si mesmo. Entendeu? É formar o caduceu de Mercúrio nas nossas costas, né? Então, o alquimista, ele tem, sabe o símbolo do caduceu de Mercúrio? Que ele é 2 cobrinhas assim, uma haste no meio, né? Uma bolinha em cima e as asinhas do espírito. O verdadeiro alquimista tem esse símbolo, né? Construído nas suas costas, entendeu? As asas saem mais ou menos aqui na paleta, aqui assim, né? A bolinha é a cabeça, né? A haste central é a coluna, e as cobrinhas que estão em volta são os canais de Ida e Pingala, que fazem a energia circular, as energias de origem lunar e solar. Esse é o verdadeiro alquimista. Então, por isso que Hermes, o Trismegisto, né? Eu mesmo em outra época, né?
fui considerado 3 vezes grande. Entendeu? Então, esse é o meu outro papel no Egito, né? Que eu falei para você, que já os mistérios do Egito estão sendo revelados, né? Então, já tem mais um em revelado, né? Essa existência minha data de mais ou menos 5.000 anos, né? Aham, olha só. Muito interessante, Gilberto. Obrigada por dividir com a gente. Tá na hora, né? Já faz uns 20 anos que eu sei. Então, acho que é. Você sabe que para a gente produzir essas revelações, nós precisamos enfrentar todos os nossos demônios. Quais são os nossos demônios? São 7, no Egito Antigo já se falava, né? 7, né? Os demônios vermelhos de 7, né? São 7 que a gente precisa enfrentar dentro de nós, né? Quais são eles, né? A luxúria, que são corrupções sexuais, não é mesmo? A ira, que é o produtor de guerras, para todo lado que tiver guerra, tanto física quanto emocional, quanto mental. Tem pessoas que não fazem guerra no mundo físico, mas fazem guerra na mente, né? Ficam pensando mal dos outros, maus pensamentos, é uma guerra, né? Aí depois o orgulho, não é mesmo? O orgulho, que é aquele que quer se colocar por cima ou quer se colocar por baixo. Às vezes a pessoa se coloca na posição de vítima e entra lá embaixo do tapete, aquilo é orgulho. A pessoa se coloca acima, quer passar por cima dos outros, né? Parece um trator, isso é orgulho. Depois nós temos a inveja, né? A cobiça, certo? A preguiça e a gula. Esses são os 7, chamados 7 pecados capitais. Esses são os 7 demônios que a gente precisa enfrentar dentro de nós. E depois nós precisamos enfrentar os 3 traidores de Cristo. Quem são eles? Né? O Judas, né? Que é aquele que trai o Cristo por 30 moedas de ouro, de prata, desculpa. Que é o demônio do desejo. Né? E depois nós precisamos enfrentar o Pilatos, que é o demônio da mente. Né? E depois nós precisamos enfrentar o demônio da má vontade, né? Que é o Caifás, na história de Jesus. Então nós temos aí, se você for ver, né, a tábua de Nemer, que eu faço uma elucidação da tábua de Nemer no artigo que eu escrevi chamado Cura-te a ti mesmo. Então ali, né, do lado direito, bem no cantinho assim, tem os 10 decapitados, né? Quem são os 10 decapitados? Os 10 decapitados são os 7, né, pecados capitais, assim, né, que a gente precisa eliminar dentro de nós, e os 3 traidores de Cristo. Então esses são os 10 decapitados. Essa tábua tem mais ou menos 5.000 anos também. Eu pude tirar uma foto dela, né, ela original lá no Egito, né? Então, muito legal, né? Eu tinha feito a descrição dessa tábua, né? Tinha feito, inclusive, uma live sobre isso, né? Só que essa live não foi gravada, eu vou precisar reproduzir ela, né? Inclusive, a gente pode até, se você quiser, como nós estamos nesse contexto, né, do Antigo Egito, a nossa próxima live, se você quiser, a gente pode fazer um detalhamento da tábua de Nemer, né? Porque a tábua de Nemer é a própria ascensão numa única tábua. Né? É igual a tábua de esmeralda. A tábua de esmeralda também eu fiz a revelação da tábua de esmeralda recentemente, né? Que ela foi escrita numa esmeralda, de tão importante que eram aquelas informações, né? E daí agora ela foi decodificada, ela foi traduzida para o nosso idioma atual, dentro do contexto atual, dentro da nossa realidade atual, para a nossa mente atual poder entender, né? Então, é um artigo que eu escrevi, está no meu site também, é gilbertofranzoni.com, aí entra lá na abinha Ser, Sistema Energético de Resgate, né? Aí tem ali artigos, tem um monte de artigos lá que as pessoas podem verificar e estudar, né? Então, esses conhecimentos antigos, né, eles estão sendo revelados. É isso que eu chamo de decodificação do DNA. Então, quando a gente traz os conhecimentos de uma civilização egípcia que sabia como decodificar o seu próprio DNA, nós retomamos o nosso caminho interior. Tá? Então, os egípcios fizeram isso com mestria, né? Eles eram mestres nisso. O Egito Antigo, né, não depois do Egito decadente, que o Egito também caiu, né? Mas o Egito Antigo, nas suas primeiras dinastias, era um celeiro de mestres, assim, ia formando um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Mestres incríveis, do mais alto nível, né? E esses mestres hoje estão, inclusive, ajudando a gente a abrir de novo essa escola, né? Que faz parte do meu papel
abrir novamente os banquinhos da escola egípcia. Uhum. Entendeu? E aí, a pessoa que quiser sentar no banquinho, pode estudar. Detalhe importante que agora não tem mais o templo para a gente entrar lá dentro, né? Não tem mais as provas iniciáticas no mundo físico. Tem as provas iniciáticas são no astral agora. Uhum. Entendeu? Essa rede Wi-Fi que você citou, né, que é o propósito da tua viagem, né, que você foi ligar, vamos dizer assim, para conectar com tudo isso, que vai facilitar muito para a gente, né? Tudo também vai depender, assim, tem uma rede, mas se eu não for atrás para buscar, vamos pensar, fazer uma leitura, buscar a senha disso, que é lendo um livro, que é você se informando, que é você... Eu não vou estar conectada com isso, né? Esse rede Wi-Fi não vai estar chegando para mim, né, Gilberto? Que aí também entra com a autorresponsabilidade de cada um, de poder estar indo atrás de alguma forma para poder ganhar, vamos dizer, essa senha que eu vou conectar, né? Ou não, ou digamos assim, não, eu vou... naturalmente, essa rede, ela vai chegar até mim e ela já vai começar a movimentar dentro das minhas células para eu conseguir conectar com tudo isso? Ou vai depender muito da autorresponsabilidade de cada um também, de tentar buscar? Entendi. Não é automático. Não Não é é aquela que a automático. gente chega que diz assim, tem senha? Aí a pessoa diz assim, não, é só conectar direto. É, Não tem lugar que a gente chega com a senha Wi-Fi? não é automático. Você vai precisar dar o sim lá, assim. Você vai precisar colocar A o seu senha. dedinho no... você vai precisar colocar o seu dedinho lá no touch e falar, eu quero, né? O processo de ascensão, ele é muito íntimo, né? Entendeu? Então, assim, somente... opa, tinha parado de gravar aqui. Somente mesmo a pessoa que tem ali é, a definição do que ela quer, né? A definição que ela quer isso, né? Ela consegue produzir o processo de ascensão dentro dela. Senão, não. É uma decisão muito pessoal e muito íntima mesmo. Uhum. Entendeu? Então, a rede está ligada, isso é fato, né? Nós estamos com ela disponível, nós podemos nos conectar com ela e receber ajuda, né? Porém, vai depender muito se a gente quer, né? Agora, né? Na próxima sessão instrutiva do próximo domingo, daqui 15 dias, uma outra rede vai ser ligada também, né? É uma rede que foi guardada há muito tempo, mais ou menos 2.000 anos que ela está guardada, né? Que é a conexão com Gaia. Então, a próxima sessão instrutiva aqui no em Cambé, nós vamos fazer essa reconexão com Gaia. E vamos liberar uma informação há muito tempo selada, né? Então, as informações no universo, elas ficam seladas. Como uma espécie de cofre, uma espécie de criptografia mesmo, né? E no momento que alguém tem condições de abrir essa criptografia e revelar, então ela fica disponível para toda a humanidade, né? Essa informação que vai vir daqui aproximadamente 15 dias lá no EACER, eu demorei 18 anos para descriptografar. E aí, essa rede também vai estar disponível para a humanidade. 100%, porque a partir do momento que eu desvendo o código, eu abro. Né? No sentido do ser que eu sou, né? Não o Gilberto, lembrando que o Gilberto é só um porta-voz, né? É aquele que fala para o mundo o que está acontecendo, né? Mas o ser que eu sou, ele tem essas chaves cósmicas, ele tem essa capacidade. É lógico que ele me coloca para trabalhar, né? Então, eu, Gilberto, sou a parte humana dessa engrenagem, entendeu? E nos mundos superiores a coisa toda está acontecendo. A coisa está vindo de cima para baixo, entendeu? E a gente precisa, né, esses seres cósmicos precisam de uma espécie de, como é que eu posso dizer assim? Alguns chamam de ancoramento, mas eu particularmente não gosto muito dessa palavra, ancoramento. Eu vou usar representante, né? Os seres cósmicos precisam de um representante na matéria, entendeu? Para produzir determinados movimentos no 3D, porque senão a coisa não acontece. Então é por isso que de tempos em tempos vem um mestre para fazer um trabalho em relação à humanidade,
né? Ele vem ocupar o seu avatar. Então, o que é o avatar? O avatar é o homem ou a mulher que se preparou para que aquele mestre viesse e ocupasse aquele veículo, né? E o que é o veículo? É o corpo, entendeu? Então, Samael Aunveor, né, que esteve presente no planeta recentemente, né, eu digo recentemente porque 80, 100 anos é coisa recente, né? Uhum. Então, ele né, era e é, né, um avatar de Samael, que é um gênio planetário, o gênio de Marte, né? Nós tivemos outras assessorias aqui, né? Kotihome Laosing no seu momento, né? El Moria no seu momento, Kuain no seu momento, né? Então, cada ser desse que passou pelo planeta é um representante, um avatar, né? Aquele ser cósmico que ele é para produzir uma movimentação no planeta Terra. Então, nós estamos no momento, nós estamos no limiar, né? A humanidade está passando por um limiar. Então, agora chegou a hora das grandes decisões, né? Se nós nos comportarmos como crianças, ainda produzindo guerras, ainda produzindo conflitos, ainda produzindo degenerações de todos os tipos, então perde a oportunidade da escola, né? Aqueles que amadureceram, que se comportarem agora como adultos, no sentido da sua espiritualidade, ganham a oportunidade de viver a próxima raça, que é a próxima, vamos pensar assim, o próximo ano da escola, né? Ou a próxima graduação da escola, né? Então, imagine, por exemplo, que a escola tem o jardim da infância, o médio, a faculdade, o mestrado e assim por diante, né? Então, nós estamos vivendo, né, essas graduações da escola planetária. E cabe a nós, né, fazermos, né, produzirmos, né, essa mudança dentro de nós para que possamos passar para o próximo nível da escola. Entendeu? E uma das informações importantes, né, que essa escola nos oferece vem dessa nossa mãe natura, né? A mãe natura que é Gaia, o planeta Terra, né? Essa mãe natureza, né, que é a nossa mãe em todos os sentidos, porque cada átomo que a gente tem é dela, né? A gente nasce aqui no planeta, a gente ganha esse corpinho, mas cada átomo que a gente ganhou é dela, né? Então, o único átomo que vem de fora, vamos pensar assim, é o átomo nous, né? Que é aquele que é o nosso átomo original. Mas todos os outros átomos são aqui do planeta. Então, ela é a nossa mãezona, o nosso útero, aqui onde a gente está sendo gerado, gestado e estamos crescendo, né? E nos alimenta, né? Então, a Terra, nesse sentido, é a nossa mãe, né? E o Sol, nesse sentido, é nosso pai. Então, nós precisamos aprender com essa mãe e com esse pai cósmico, né, como nos tornarmos seres simbióticos com o planeta, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. E essa informação chegou agora, né, foi autorizada agora, depois de muito tempo, assim, depois de muitas batalhas, né? A lenda egípcia diz, né, que quando Horus retorna ao mundo, ele precisa enfrentar Sete e os seus demônios, né? E essa batalha demora anos, anos e anos. Mas essa batalha não é externa, é uma batalha interna, né? No meu caso, aproximadamente 18 anos, né? Que essa batalha vem acontecendo. E por fim, né? Sete, né? Que representa os 7 demônios, né? Dentro de nós mesmos, ele é morto, né? Ele é decapitado. Ou seja, quando isso acontece, existe uma conclusão no processo de ascensão. Evidentemente que nesse período também precisa se enfrentar os 3 traidores de Cristo. Então nós temos 10, são os dedinhos da mão, né? Nós temos 10 elementos densos, elementos que nos tiram desse processo de ascensão. Todos eles ficam concorrendo entre si para ver quem ganha. Então, ora é o orgulho, ora é a luxúria, ora é a ira, ora é a cobiça, eles ficam concorrendo entre eles para saber quem que tira mais energia de nós. Entendeu? Quando a gente dá um basta nisso e fala, olha, agora é o seguinte, acabou a festa, agora a energia é minha. Isso se chama dever parloque do ser. É um termo cósmico, né?
Dever parloque do ser. Quando a gente traz isso para nós e a gente faz com que a energia fique dentro de nós, aí nós nos tornamos um sol, um pequeno sol. Né? Porque assim como existe um sol grandão, a gente pode se tornar um pequeno sol também que ilumina outros. Uhum. Bom, aí nós temos essa reconexão com o planeta Terra, né, que é a reconexão definitiva com a nossa maternidade cósmica aqui. Essa simbiose faz com que a gente tenha uma graduação no nosso próprio processo de ascensão. E quando isso for revelado na sessão instrutiva de vocês, daqui 15 dias, será que você pode nos passar aqui? Ah, velho, eu sempre filmo, né? Então vai estar filmado, né? Ah, Inclusive, inclusive eu coloquei semana passada, daqui 15 dias atrás, uma sessão de domingo chamada Alquimia Interior, que já está disponível no meu site, né? Ah, tá tudo no teu site? Tá tudo no meu site. É só entrar lá, sessões instrutivas, tá tudo lá. Ah, que legal. E agora, essa sessão, que é a sessão Gaia, né? Ela vai acontecer num próximo domingo, dia 4, se não me engano. E daí também a gente filma e depois fica tudo disponível. Inclusive, o material escrito fica disponível. Quer dizer, a partir desse momento, né, que é publicado, qualquer pessoa pode fazer essa conexão. Uhum. É por isso que demora tanto para abrir essas coisas, né? Porque a partir do momento que eu, né, como ser que eu sou, abro esse conhecimento, ele fica público. Aí ele entra, né, esse conhecimento entra à disposição de todos os seres do planeta Terra. Para aqueles que querem, evidentemente, né? Tá. Ah, então tá. Então vou lembrar até de ver e de comentar também aqui, né, para quem está assistindo a gente e quem quiser depois conectar. E, bom, a gente está quase chegando ao final, Gilberto, já 1h30 da nossa live. E eu tem mais uma pergunta aqui, que é isso que você puder nos responder, que a pergunta é: os 7 pecados estão relacionados com a conjuração dos 7? Sim, cada um que está lá é um deles. Então, o trabalho, né, do alquimista, o trabalho daquele que produz, né, a ascensão dentro de si mesmo, né, que é o próprio Cristo íntimo, que produz a ascensão dentro de nós, precisa, né, um dia, né, desde que tenha capacidade para isso, enfrentar os 7. Né? Então, cada um dos 7 da conjuração é um desses que eu citei. Né? Um é o orgulho, outro é a inveja, outro é a cobiça. Né? E ao longo desses 10, 15, 20 anos de processo de ascensão, porque ele não é imediato, né? O processo de ascensão demora um bom tempo, né? Bom, é evidente que cada um vai produzir no seu tempo, né? Uns em 10, outros em 15, outros em 20, enfim. Depende da quantidade de arquivos que a pessoa tem. Então, no meu caso, como eram muitos arquivos, né? Aí eu demorei um tempinho aqui, né? E a gente precisa continuar sobrevivendo nesse mundo, né? Trabalhando, né? Ganhando pãozinho de cada dia, não é mesmo? Tem família para cuidar, então nós temos que ir levando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Os processos internos e externos. Então, sim, de fato, na conjuração, esses 7 da conjuração são os 7 que eu citei. Uhum. Eu sei que tem muita coisa para falar ainda, né? Que você deve ter uma lista enorme, porque você passou por um monte de coisa lá, né? E com certeza agrega muito. Mas como a gente falou, a gente vai fazendo parte 2, parte 3, parte 4 e vai dando sequência aqui, né? E vai respondendo as perguntas, que junto com isso acaba vindo outros assuntos que a gente vai agregando. Mas hoje, assim, para a gente fechar, você tem alguma colocação disso que a gente falou hoje, ou especial para trazer para a gente, que você gostaria de relatar? Olha, eu penso que a coisa mais importante de saber é que o conhecimento, né, que nós trazemos para o mundo é um conhecimento que não é mais uma exclusividade dos eleitos, entendeu? Esse conhecimento é agora público, ele pode ser praticado, né, por qualquer pessoa. Né? E é importante que seja assim. Né? Então, não tem mais esse ou aquele que é privilegiado, entendeu? Esse ou aquele que sabe mais do que o outro ou menos, não. Existe aquele que fez o caminho e pode mostrar um caminho para outro. Porém, é uma decisão de cada um se vai querer seguir esse caminho ou não. Uhum. Né?
Então, nós temos a opção de fazer com que o processo de ascensão aconteça dentro de nós. Mas isso é um caminho individual, por isso que se chama Cristo íntimo. Então, esse caminho individual é feito quando a gente toma a decisão, né? Nós tomamos uma decisão de seguir esse caminho e seguimos ele independente de quantas pedras apareçam no caminho, porque elas aparecem. Ou, Né? né? Você mesmo sabe, né, Gilberto, para poder conectar com toda essa informação e decodificar, como você trouxe tudo isso, você passou algumas coisas também, né? Algumas situações, né, para chegar onde você está. Então, tudo faz parte, né, desse desenvolvimento. Passei e estou passando ainda. Exatamente. Porque não me considero pronto, né? Me considero alguém que está no caminho. Uhum. O Então, importante assim, é continuar trilhando, né? existem muitos iniciados, mas pouquíssimos acabados, né? Então, Aham. o processo é por isso que se chama processo, né? Então, por exemplo, agora, em janeiro do ano que vem, né, no dia 13 de janeiro, vai acontecer esse jejum, que é um jejum coletivo, que vão ser 50 vagas. As inscrições abrem em setembro, né? É um parte do meu processo, entendeu? Uhum. Parte do meu Uhum. processo. E tem, inclusive, né, na sessão O Que Interior, eu interagi, né, com certos seres, vamos chamar assim, né, no mundo astral, e eles estão aguardando que eu me prepare para ter a capacidade de resgatá-los, entendeu? Porque no momento eu ainda não estou pronto para fazer esse trabalho de resgate com aquela determinada população, vamos pensar, né? Aham. Então, eles ficam aguardando que eu instale dentro de mim. Sabe quando você quer melhorar o seu computador e fala assim, nossa, preciso pôr mais memória no computador, né? Ah, não, acho que eu tenho que trocar essa placa-mãe, esse processador. Quer dizer, você faz novas instalações, ou no celular mesmo, fala assim, nossa, esse celularzinho meu está muito velho, vou trocar por um melhor, que ele é mais rápido e tudo mais. Então, isso acontece dentro de nós também, tá? Então, no momento que eu me preparo, eu vou adquirindo símbolos, né, dentro de mim. Esses símbolos são chaves cósmicas de decodificação do meu próprio DNA e que eu posso abrir para outras pessoas. Lá no ESER, por exemplo, nós já temos a chave da vida. Ela fica pendurada lá para todo mundo ver, né? Então, a chave da vida está lá. Quem for até o ESER tem direito de usar a chave da vida, porque ela está lá, né? Então, nós temos direito de conquistar, né, o cetro, né, do poder, o cajado do mestre, os símbolos de alfa e ômega, entendeu? Todos esses símbolos fazem parte das nossas iniciações internas. Então, nós podemos conquistar o manto branco do mestre, né? Nós podemos conquistar várias coisas dentro de nós, são símbolos, né? É claro que para cada um desses símbolos que a gente conquista da nossa espiritualidade superior, nós precisamos eliminar símbolos de quando nós estivemos do outro lado, né? Uhum. Para subir precisa descer. Então, se nós queremos nos tornar um mago branco, é porque um dia nós fomos negro, né? Uhum. Se nós queremos subir espiritualmente, é porque um dia nós tivemos abaixo espiritualmente. Então, o universo é sempre dual, né? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a nossa densidade precisa ser eliminada. Uhum. Nós literalmente precisamos renunciar essa densidade. Renunciar esse caminho de descida e começar o caminho de subida. Uhum. Tá? Isso pensando nas frequências, né? Nas dimensões que o nosso ser se manifesta. Sim. Entendeu? E isso é muito particular, muito íntimo. Por quê? Porque você vai precisar, tanto você quanto qualquer pessoa que me escuta, vai precisar ir contra, né? Você precisa ir contra você mesmo. Uhum. Vou dar um exemplo tá? Para você entender. Vamos dar o exemplo da raiva, é um exemplo bem assim fácil de interpretar. Então vamos supor que a gente trabalha e tem um chefe, né? E ele, naquele dia ele chegou com a pá virada e ele foi lá e pisou no nosso calo, chutou nossa canela, falou um monte de coisa. Dentro de nós, a gente começa a sentir sentimentos em relação àquele chefe. Raiva, ódio, amor próprio ferido, sentimento de vítima. E a gente supõe que o chefe está errado e nós estamos certos. Entendeu?
que os nossos sentimentos são certos. Aí vem um sujeito chamado Gilberto e fala, olha, faz o Ho'oponopono pro seu chefe. Fala assim, ó, te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Por quê? Para eliminar a densidade, porque o chefe é só um espelho, entendeu? Os maios chamam esse período histórico que nós estamos vivendo de o Salão dos Espelhos. Então, aquele chefe, né, nesse exemplo fictício, evidente, mas ele pode ser real para muitas pessoas, ele espelhou uma coisa que está dentro de nós. Isso vale para os relacionamentos, isso vale para os filhos, isso vale para os pais, isso vale para qualquer situação da nossa vida. Tá? As relações são projeções, né? Nós projetamos o que nós temos dentro para o lado de fora, aquela coisa para o lado de fora retorna para nós, tipo bolinha de ping-pong, né? Nós compreendemos o processo, a gente evolui, senão a gente fica na densidade. Dá-lhe resignificação, resiliência, empatia. Né? Então, aí vai se entender uma outra coisa muito bonita também, que é da onde sai a luz. Bom, eu quero me iluminar. Deus, me dê luz. Da onde ela sai? Né? Da onde que ela sai? De nós Ela mesmos? sai das trevas. Das trevas? Assim, bom. Esses sete que fazem esse jogo psicológico com a gente, são as trevas. Entendeu? A coisa do orgulho, a coisa da inveja, a coisa da cobiça, a coisa da luxúria, enfim. São as trevas. Então, as trevas estão aí não como coisas ruins que estão me maltratando. Não. Isso é um treino. Eles são treinadores. Inclusive, eles foram contratados para isso. O planeta é uma escola. Se você precisa de professor, você precisa contratar os professores. Então, eles foram trazidos aqui para o sistema para nos treinar. Agora, a grande maioria das pessoas, né, entra no sistema e começa o quê? Xingar o professor, né? Fica bravo com o professor em vez de aprender a lição que precisa ser aprendida. Né? Então, não adianta nada você fazer o papel de contra, né, a lição que está sendo dada. É muito mais inteligente você pegar esse material psíquico, né, e produzir transmutações dele. Aí que entra o morrer em si mesmo. Aí que entra aquela frase muito bonita, né? Aquele que quiser me seguir, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, ó, o que é renunciar a si mesmo? Renunciar ao ego, a densidade. Pegue a sua cruz. O que é a cruz, né? O que é a cruz? Não. Masculino, feminino, né? Alquimia sexual. Pegue a sua cruz e me siga. Perfeito. É tudo perfeito, né? A gente acaba entendendo dessa forma explicada, como você traz, essa forma como você consegue fazer essas ligações, fica tudo mais com sentido, né? E eu acho que é assim que a gente consegue trazer sabedoria, né, para o nosso dia a dia. Senão realmente fica meio que inatingível através da forma como foi apresentada, né? Então você como esse instrumento para poder nos apresentar com essa visão, né? E aí tudo faz tanto sentido, tudo liga tudo, e aí você fala, caramba, como é que eu não pensei dessa forma? Né? Como é que eu não... Mas é muito legal. Então eu sou muito grata por você poder ser o ser que você é, e a gente poder estar compartilhando de tudo isso, trazer todas essas informações, são riquíssimas, né? Nós aprendemos muito, expandimos muito nessa live de hoje, como todas as outras, e depois a gente no WhatsApp a gente combina uma próxima data e já deixa marcado. Pode, a parte 3 aí, porque aqui no meu cronograma a gente só chegou no item 2. Imagina. A gente conversar, né? É legal que esse diálogo vai agregando outras coisas, a gente vai podendo relembrar algumas outras coisas, né? Tem gente também que às vezes não escutou, mas a gente volta um pouco para o básico, que vai um pouco mais para avançar, e a gente vai, né, Gilberto? E é isso. Tá certo. Eu que agradeço. Como sempre, você é muito gentil em me convidar aí para suas lives, né? Com certeza. E tem me ajudado muito nessas divulgações, porque você tem um público grande, legal, né? Que capta essas informações, depois acaba me procurando de alguma forma, acaba vendo meus vídeos, acaba interagindo de alguma forma e recebendo essa informação. E é para isso que eu estou aqui, né? Eu estou aqui para passar essa orientação, essa instrução, né? Esse conhecimento, para que cada pessoa possa se libertar por si próprio, né? Então,
não é possível que uma outra pessoa, um outro ser, interfira no seu processo pessoal. Olha, agora, né, eu aqui como o Todo-Poderoso, eu vou fazer você ascensionar. Não, isso não é real, tá? Uhum. O que um mestre pode fazer? Ele pode te mostrar o caminho, Uhum. né? Ele pode te dar as ferramentas, ele pode te dar instrumentos, ele pode mostrar como você compreende o caminho de uma forma mais prática, mais direta, né? Isso o mestre pode fazer. Mas ainda assim, a decisão de caminhar o seu próprio caminho é sua, sempre sua. Entendeu? Uhum. Individual, né? Olha, eu vou aprender a guardar minhas energias e transmutá-las, é uma decisão pessoal. Não vai ter alguém te fiscalizando, né? Ah, Uhum. eu vou tomar a decisão de eliminar os meus defeitos, não vai ter alguém te fiscalizando. É você tomou essa decisão, você vai ou não vai. Entendeu? Então aí entra uma outra interpretação muito mais inteligente da espiritualidade, né? Uma espiritualidade prática, né? Uhum. Não uma espiritualidade ritualística que eu vou em algum lugar e suponho que aquilo está fazendo algum efeito para mim, né? Perfeito. Autorresponsabilidade, né? Isso, deixarmos de ser criança. E se a gente quiser resumir essa live de hoje, é isso, né? Espiritualmente, nós deixamos de ser crianças e passamos a ser adultos espirituais. Então, as religiões estão ensinando ainda o jardim da infância e nós estamos propondo a faculdade, entendeu? Perfeito. Que bom. Então, cada um, né, que possamos fazer por nós mesmos a partir de agora, com essa mensagem, essa lição dessa live de hoje. E também da informação que você repetiu, que eu tinha trazido na outra, que eu acho que é super importante, dessa rede Wi-Fi que foi ligada, né? Então a gente está muito mais amparado para que as nossas ações tenham mais força, né? Que sejam mais abençoadas aí por todo esse universo. Então, tem um artigo que eu estou escrevendo, né, que ele fala sobre a maquinaria cósmica, né? Eu vou escrever vários artigos sobre essa maquinaria cósmica. Então, assim como existe o dia e a noite para um planeta igual ao nosso, né? Então, nós temos aí 24 horas, metade aproximadamente, né? Metade é dia, metade é noite, depende da estação do ano. Mas é só para uma questão de organização mental, né? Existe dia e noite para o sistema solar, entendeu? Então, o sistema solar, ele entra num período de noite cósmica e entra um período de dia cósmico. E em que momento nós estamos? Nós estamos exatamente no amanhecer, entendeu? Então, o sol cósmico está brilhando para nós. E o que a gente faz? Aproveita esse momento do amanhecer cósmico. Tá? Então, tudo vem à tona. Os mestres abrem os templos e falam, gente, olha, estamos aqui, né? Então, os processos são cíclicos cosmicamente. Os maias foram peritos nisso, né? Os celtas foram muito bons nisso também, né? Tanto é que aquele calendário lá, né, de Stonehenge lá, né, na Inglaterra. Então, assim, muitos povos sabiam dessa maquinaria cósmica, né, e que agora vem sendo revelada de uma forma mais didática, vamos pensar assim, né, da maneira como eu trago aqui para vocês, mas ela sempre existiu. Então, nós estamos no amanhecer cósmico, né? O sistema solar está entrando na sua fase de dia cósmico. Então, esse ligar, né, da pirâmide, esse ligar do Wi-Fi, ele marca, né? Ele é uma marcação cósmica no sentido do amanhecer cósmico. Quer dizer, assim, chegou. Olha, você assim, né, é muito comum, né, dentro do nosso processo, pedir para Deus, olha, me dá uma luz, me ilumina, né? Então, chegou. A luz chegou. Cosmicamente falando, a luz está aí. Né? Bom, o que nós vamos fazer com isso? Né? O que nós vamos fazer com isso? A gente pediu essa luz. Né? E agora? Né? O que nós vamos fazer? A luz vai nos oferecer esse caminho de ascensão. Eu estou pronto? Né? Essa pergunta que eu preciso fazer lá para o meu íntimo. É isso que eu quero? E daí vem uma espécie de roteiro. Olha, você quer? Segue isso aqui. É assim que a coisa vai. Perfeito. Muito bom. Não é automático. Tá? Não é automático. Tudo faz parte do processo, né? Bom, então, eu agradeço muito mesmo, de coração. Né? Fico aguardando ali a sua mensagem para a gente combinar a próxima.
né? Agradeço as pessoas que nos assistiram, Sim. né? E fica aí a possibilidade de vocês interagirem comigo. Fico à disposição, quiserem ler o livro, eu mando, né? O livro é vendido a preço de custo, só tem a despesa de correio aí, né? Para chegar até quem quiser. Pode entrar no meu site, ver as lives, ver os cursos, os artigos, tudo livre, né? Tudo gratuito. Fico aí à disposição. O meu site lá é gilbertofranzoni.com, tá? É só entrar lá e ver o que vocês quiserem ver. Ou interagir comigo também, fico à disposição. Perfeito. Então, muito obrigada mesmo a todo mundo que esteve aqui. Eu vou deixar gravado, então, essa live aqui no meu perfil. O Gilberto também faz a gravação lá e eu acho que ele leva essa gravação para o site dele, se eu não me engano, não é isso? Isso, levo sim. Eu tenho a gravada aqui, mas eu compartilho essa também, depois você me manda o link, eu compartilho lá no meu Instagram também essa, né? Porque a que eu gravo aqui não aparece você, né? Porque eu estou gravando com a minha câmera particular, né? Mas aqui aparece. Mas tudo bem, a voz está gravada junto, né? Minha voz aparece aí atrás. Já basta para a gente poder entender, tá tudo certo. Estou fazendo isso como um recurso, porque teve uma vez que a gente fez uma live e pifou tudo. Nossa, não só uma, né? As primeiras, assim, tipo, tinha uma... Nossa, a gente lutou. E tinha uma resistência, assim, a internet estava contra a gente. Depois acabou a luz, lembra, Gilberto? Tipo, acabou a luz, ficou tudo no escuro. A live foi um negócio impressionante, acabou a luz na cidade. É impressionante, né? Você vê o Na nível da resistência. cidade, pessoal, não foi na minha casa. Mas estamos aqui agora, né? Não, agora foi, né? Foi. Agora foi, agora a porteira está aberta. Ninguém segura, né, Gilberto? Certeza. Ai, então, bom domingo, bom almoço para todo mundo, bom almoço para você, para sua família. Nos falamos. Um abraço. Tudo de bom para você e para todos que estão assistindo a gente. Até a próxima. Tchau.